Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu queria começar este culto, queria convidar você a começar a cultuar ao Senhor nesta noite, ouvindo uma palavra de encorajamento do Senhor. Esse é o tema do culto desta noite. Mas eu não sei se você já se preparou para esse tempo, se você já tirou todas as coisas que podem desviar a tua atenção. Não é porque você está em casa que você deve ou pode ficar fazendo outras coisas enquanto cultua o Senhor. Não, pare. Hoje é dia do Senhor, domingo. Esse tempo é um tempo exclusivo para o Senhor. Nós podemos orar enquanto dirigimos o carro, podemos orar enquanto lavamos a louça, podemos orar em diversas atividades. Mas pare nesse momento para dedicar um tempo exclusivo ao Senhor. Ele preparou esse dia para que nós não tivéssemos outras ocupações, para que pudéssemos dedicar somente a Ele. E eu quero dar uma palavra de encorajamento para você, que está lá em Josué, capítulo 1, quando o Senhor diz assim ao seu servo Josué, versículo 2 diz assim: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrarem na terra que vou dar a vocês. Moisés era o grande líder do povo de Israel. Por 40 anos guiou o povo de Israel no deserto. Agora ele morreu. Imagine o sentimento de desamparo que esse povo tinha. Talvez seja um sentimento tão parecido com os nossos dias, onde nós não sabemos onde buscar socorro. Mas é nesse contexto que Deus diz para Josué, ainda versículo 9, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Esta é a palavra do Senhor para nossas vidas. Enquanto cultuamos o Senhor esta noite, Ele vem ao nosso encontro para nos encorajar, para cumprirmos o seu plano e o seu propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas aqui neste mundo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu graça, Senhor Deus, de conhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Senhor nos atraiu para Ti, louvado seja o nome do Senhor. Rogamos agora, Deus, perdão pelos nossos pecados, queremos ter comunhão plena contigo, Deus, queremos Te adorar livres de qualquer impedimento. Por isso, dá-nos, ó Deus, a graça de o Teu Espírito Santo nos inspirar e nos conduzir, nos assistir para cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor é merecedor. Assim oramos e assim Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Eu convido você a se juntar a nós nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Essa música, ela é um pouco, não é muito comum de nós tocarmos no louvor, ela é conhecida e ela tem alguns gestinhos, então eu convido você a se colocar de pé, se você puder, na sua casa, para fazer esses gestos com a gente. O pastor, que é do Ministério Oficial de Coreografia, ele vai dar uma ajudadinha, mas se você fizer alguma coisa diferente também não tem problema. O importante aqui é que nós adoremos, exaltemos o Senhor e para nós começarmos esse momento com muita alegria. Amém? Quando
solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Senhor, seja exaltado nessa noite. Senhor, nós queremos continuar te adorando, te honrando com muita alegria, Senhor, porque só Tu és o Cordeiro Santo, aquele que se entregou por nós, digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Mais uma vez eu te convido a cantar com toda a animação possível. Bata palmas na sua casa e se alegre conosco adorando ao Senhor nessa noite. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Exalte ao Cordeiro. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Mais uma vez, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amado Salvador. Aleluia, Senhor. Só Tu és o nosso amado Salvador, Jesus. Só Tu és aquele que venceu a morte, aquele que se entregou ao nosso lugar, Senhor. Só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Seja entronizado aqui, Senhor. Que o Senhor possa passear nos nossos lares essa noite. Que o
totalmente verdadeiro a Ti, Senhor. Que as palavras de adoração, de exaltação que vêm aos nossos lábios quando nós pensamos em tudo que o Senhor fez por nós, Senhor, possam ser palavras que expressem toda a nossa gratidão e tudo aquilo que o Senhor é para nós, Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. E nós Te amamos e nós Te louvamos e nós pedimos para que o Senhor venha agir sobre nós nessa noite, Senhor, como o Senhor já fez tantas outras vezes, Senhor. Seja exaltado, Deus. Pense em todas as palavras de exaltação que sua mente, o seu coração conseguem dar a Jesus nesse momento, conseguem colocar a Deus. E ainda assim, as palavras não seriam suficientes para que a gente pudesse dizer tudo aquilo que Ele fez por nós, mas que nesse momento realmente elas possam vir aos nossos lábios, Senhor. Dignas de honra e louvores, levante as suas mãos para exaltar ao Senhor. Te adoramos, ó Senhor, dignas de honra e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti. Dignas de honra e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de honra e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti. Não há, Senhor. Não há quem se compare com a Sua grandeza. Não há quem se compare com o Teu amor, Senhor. Não há nada, Senhor. E é por isso, Senhor, que nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha com toda a Sua grandeza e tome o seu lugar, Senhor. Para que o Senhor venha com toda a Sua grandeza, Senhor, e invada a nossa vida, os nossos sonhos. Pai, que a gente possa entregar tudo diante de Ti, Senhor. Vem e toma o Teu lugar sobre nós, Senhor. Vem e toma o Teu lugar, Jesus. Nós pedimos, Senhor, para que em todas as áreas das nossas vidas o Senhor possa ser o centro, Senhor. O Senhor possa estar no Teu lugar, que é de direito, no Teu lugar de honra, Senhor. Nós pedimos, vem e toma o Teu lugar, Senhor. Toma a direção, Senhor. Não somente as nossas vidas, mas a nossa situação atual, Senhor. Vem e toma o Teu lugar. Vem e toma o Teu lugar no nosso país, Senhor. Vem e toma o Teu lugar na nossa cidade. Vem e toma o Teu lugar no nosso emprego. Vem e toma o Teu lugar, Senhor. Vem, Jesus.
Deus, nesta noite, Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos declarar que nós precisamos de Ti. Nós queremos, Senhor, nesta noite, mais uma vez declarar que nós precisamos de Ti, Senhor. Sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem a Tua bondade, sem a Tua misericórdia, Pai, nós não somos nada. Por isso, nesta noite, Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, dizendo que nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos do Seu amor, nós necessitamos do Seu carinho, nós necessitamos da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nesta noite, Senhor, nós queremos Te pedir, ó Pai, para que o Senhor inunde os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, mais uma vez sentir poderosamente esse Deus que é tão precioso, esse Deus que é tão poderoso e esse Deus que é tão grandioso nas nossas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, neste momento, quero lembrar aqui da família do altar, Senhor, a família do seu Dirceu, da Jaqueline, do Juan, da Aline e do André, ó Pai. Que o Senhor possa estar dia após dia abençoando a vida dessa família, Senhor. Que a Sua graça, que o Seu amor, que a Sua bondade, Senhor, seja para com a vida deles. Que todos, Senhor, os dons e talentos que o Senhor colocou na vida de cada um deles, Senhor, possa ser para a glória do Teu nome, possa ser para o honrar o Teu nome, Pai, possa ser para glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos lembrar ainda, Senhor, dos aniversariantes da semana, a Cleusa, o Samuel, a Ivonete, o João, a Franciele, a Rosângela e a Vitória, Pai, que nessa semana completam mais um ano de vida, Deus, que a Tua boa mão, Senhor, possa ser com a vida deles. Lembramos aqui das nossas meninas, da Nádia e da Cristi, que o Senhor continue, Senhor, abençoando aonde elas estão. Lembrando também dos nossos missionários, Pai, o Albert e a Clarice, o pastor que também, outros pastores e missionários que estão fazendo missão ao longo do mundo, Senhor, levando o Teu Evangelho, levando as boas novas. Lembramos também do Ked, Senhor, que está no navio, Pai, que eles possam, Senhor, dia após dia, levar o Seu Evangelho para mais pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, a minha oração em especial nesta noite, Pai, é para os corações que encontram-se com medo, Senhor, do amanhã, medo, Senhor, das coisas que ainda estão por vir, medo, Senhor, dessa pandemia, medo, Senhor, de outras coisas que estão acometendo as suas vidas, medo, Senhor, de uma enfermidade, medo, Senhor, de uma doença, medo, Senhor, de serem mandados embora do serviço, medo, Senhor, de não ter condição de pagar os seus funcionários, medo, Senhor, de quebrar as empresas, medo, Senhor, de não conseguir dar o sustento para sua família, Senhor. São tantas situações em que os nossos corações encontram-se apertados, são tantos momentos, Senhor, que nós estamos passando nesses últimos dias, que tem tirado a paz, Senhor, do nosso coração. Mas eu quero Te pedir, Deus, que em nome de Jesus, a Sua boa mão, Senhor, seja para com as nossas vidas, e que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer conforto, que o Senhor venha trazer esperança, ó Deus, para as nossas vidas nesses dias difíceis que estamos vivendo. Pai, sabemos que muitas e muitas pessoas, Senhor, estão com medo de perderem as suas vidas, e elas não têm ainda a certeza da sua salvação. Eu quero Te pedir, Deus, que agora, em nome de Jesus, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que o Senhor dê a essas pessoas a garantia, que o Senhor dê a essas pessoas o conforto, que o Senhor dê a essas pessoas, Senhor, a tranquilidade de que se elas morrerem aqui, elas vão acordar no céu ao Teu lado, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que a Tua boa mão, que a Tua misericórdia mais uma vez, mais uma manhã, mais uma tarde, mais um anoitecer venha ser com as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha trazer essa tranquilidade e que nós possamos, Senhor, nos apegar a esse Deus que nós tanto precisamos, que é a nossa única esperança é o Senhor Jesus.
Portanto, Senhor, tira todo medo, tira toda angústia, tira, Senhor, toda a agonia que tem tomado as nossas vidas e traga, Senhor, paz, tranquilidade, porque nós servimos a um Deus fiel, nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Esta é minha oração nesta noite, Senhor, que nós possamos no dia de amanhã acordar mais uma vez debaixo dessa graça, debaixo dessa misericórdia, debaixo desse amor e debaixo dessa certeza que o Senhor está conosco e o Senhor jamais irá nos abandonar. Assim eu oro, grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Reverendo Wagner. Te convido a cantar mais uma vez, somente essa parte da música sobre entrega, como o pastor Wanderson já orou. E coloque diante de Deus, diante do altar dele. Entregue tudo a Ele. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Precisamos, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti mais do que o ar que nós respiramos, nós precisamos mais do que o sangue do nosso corpo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nossa alma anseia por Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Convido você, nesta hora, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que está também no livro de Josué. Nós lemos na abertura do culto, Josué capítulo 1, mas nesta hora nós vamos ler Josué capítulo 18, aliás, 17, do versículo 14 ao versículo 18. Josué 17, do 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Você vai ver aí na sua tela, onde você está acompanhando e cultuando ao Senhor. Deixa eu só dar um breve contexto do que está acontecendo, né? Nós vimos Josué capítulo 1, povo de Israel, por lado de cá do Jordão, ou do lado, antes de atravessar o Jordão, prestes a entrar na terra prometida. E Deus encoraja Josué para que Josué entre com o povo na terra prometida. E então eles entram. E eles começam a tomar posse da terra prometida. E aí acontecem algumas coisas, e entre elas o que nós vamos ver nesse momento aqui, Josué 17, do 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: As famílias das tribos de José,
disseram a Josué: por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor tem nos abençoado. Josué respondeu: se vocês são muitos, e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem parte da terra dos perizeus, dos refaíns, na terra e limpem o terreno. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Betsã e nos povoados vizinhos, como os do povo de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte, a região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós cremos que o relato, Senhor Deus, deste acontecimento com o povo de Israel nos foi deixado para nossa instrução, para o nosso encorajamento. Cremos que o Espírito Santo inspirou o autor desse livro de Josué a escrever essas palavras com um propósito específico. E nós oramos agora, pedindo graça, Senhor, para que essas letras escritas se transformem em verdade em nossas vidas. Ó Deus, para que o propósito bendito, divino, do Senhor deixar este relato, para que este propósito seja alcançado nesta noite em nossas vidas, e a partir desta noite em nossas vidas. Nós oramos pedindo esta graça, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos aí com o povo de Israel entrando na terra prometida. E o Josué já tinha distribuído várias partes da terra prometida para as tribos de Israel. Entre as tribos que já tinham recebido uma parte, estava a tribo de Efraim e também a tribo de Manassés. E aqui só um dado histórico. As 12 tribos do povo de Israel, elas eram formadas pelos 12 filhos de Jacó. No entanto, José, que foi aquele filho que foi vendido para o Egito, José deu origem a 2 tribos, porque a tribo de Levi, Deus escolheu para ser uma tribo dedicada somente a ele. Então, essa tribo de Levi, ela não receberia herança na terra prometida. Então, seriam só 11 tribos, né? Mas não é assim, porque os filhos de José formaram 2 tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. A tribo de Efraim e de Manassés já tinha recebido uma porção de herança, mas eles eram numerosos. E agora eles vão pedir para Josué um pouco mais da herança, né? E nós vemos que Josué dá uma palavra de encorajamento para eles, porque eles veem alguns obstáculos e Josué os encoraja. E só para você aquietar o seu coração, essa palavra de encorajamento surtiu efeito. Eu sei que nós temos, por hábito, fazer as coisas só se elas vão dar certo. Como falamos hoje pela manhã na escola dominical, e se você não assistiu, eu te convido a assistir a aula da escola dominical, nós temos que fazer as coisas porque é certo fazer, e não apenas porque elas vão dar certo. Mas nesse caso, em que Josué encorajou a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, deu certo. Porque Efraim e Manassés, de fato, conseguiram desbaratar ali os cananeus, os refaíns, que eram gigantes, que moravam ali naquela terra de Gileade, nas montanhas. Eles desbarataram. E essas tribos, principalmente a tribo de Efraim, se tornou uma das tribos mais influentes, mais poderosas do povo de Israel. De tal maneira que, quando o povo de Israel se metia numa guerra,
e contavam com os soldados de Efraim, a vitória era quase certa, porque eles eram guerreiros poderosos. É da tribo de Efraim que se levantou mulheres como Débora, mulheres corajosas, mulheres que têm coragem de se tornarem juízes entre o povo de Israel. É da tribo de Efraim, por exemplo, que se levanta um líder como Jeroboão. Jeroboão é o primeiro rei. Quando o reino se divide, 10 tribos ficam ao norte e tem o nome de Judá, e 2 tribos ficam ao sul e tem o nome de Israel. Efraim é que dá o rei para essas 2 tribos que ficam. Jeroboão é o rei, é da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés também tiveram líderes importantes, como por exemplo Gideão. Ou seja, essa palavra de encorajamento que Josué deu à tribo de Efraim e de Manassés, aos filhos de José, deu o resultado. Eles ouviram essa palavra de encorajamento e eles foram bem-sucedidos. Agora, eu gostaria de perguntar a você se você já ouviu esta fábula, que é ilustrada por esta figura que você está vendo aí. É uma fábula do sapo mudo. É uma fábula que conta a história de alguns sapos que estavam indo para a floresta e de repente 2 deles caíram num buraco bem fundo. E os outros ficaram em volta do buraco, vendo os amigos ali na dificuldade, naquele buraco fundo, e os sapinhos que estavam lá embaixo começaram a tentar pular, tentar voltar para o alto, para sair do buraco. E os amigos começaram a dizer: não vai dar certo não, vocês não vão conseguir, o buraco é muito fundo, olha, não tem jeito, as paredes são escorregadias, olha, um sapo, cientificamente está comprovado que um sapo não consegue pular mais de 30 centímetros, e vocês aí não vão conseguir pular, porque esse buraco tem mais de 1 metro, e começaram a falar, até que um deles, convencido com a palavra, ou com o que falavam os seus amigos que estavam no alto do buraco, ele desanimou e deitou e morreu. E o outro continuou pulando, até que ele conseguiu, num salto espetacular, chegar ao topo. E então os sapos resolveram falar assim: nossa, como é que você conseguiu chegar aqui em cima? E ele disse assim: olha, eu não escuto direito, então eu vi que vocês estavam sempre me encorajando, então eu cheguei aqui em cima, vocês falavam as coisas e eu cheguei aqui em cima. A bênção desse sapo é que ele era meio surdo, né? Ele não ouviu exatamente o que os amigos falavam, mas achou que os amigos estavam os encorajando. Enquanto o outro, que ouvia bem, acabou morrendo porque ficou convencido. Interessante que o mundo, ele inverte os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus diz assim: aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você para elas. O mundo diz assim: o que você não quer que os outros façam para você, não faça para eles. Parece certo também, mas não é. Porque o princípio de Jesus nos coloca em movimento. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você para elas. Nos coloca em movimento. O mundo diz: aquilo que você não quer que façam para você, não façam para os outros. Muitas vezes nós não recebemos o encorajamento que gostaríamos, e por isso também não damos. Mas eu gostaria de te encorajar esta noite a passar a ser um encorajador de pessoas, a passar a ser uma pessoa que vai ajudar os outros a vencer o seu medo, as suas dúvidas e as suas dificuldades. E eu queria começar perguntando para você: você já foi encorajado por alguém? Já teve algum momento na sua vida que você estava desanimado, desanimada, resolvendo desistir das coisas, e alguém lhe deu uma palavra de encorajamento? Vai lá, filho, você consegue. Vai lá, não desanima não. Está difícil, mas você vence. Você já recebeu algum tipo de encorajamento? Eu já fui muito encorajado. Às vezes, o maior encorajamento que eu já recebi não foi nem de pessoas que falaram diretamente para mim, mas de pessoas que se tornaram para mim exemplos
que me fez querer ser ou fazer o que elas também faziam. Encorajamento é vital. O tema da nossa mensagem é a força do encorajamento. E para pensarmos sobre isso, eu gostaria de afirmar a você que o encorajamento nos livra da autopiedade. Veja que a família das tribos de José, Efraim e Manassés, eles chegam para Josué e dizem o seguinte, né? Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor tem nos abençoado. Eles chegam diante de Josué quase que com uma reclamação. Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? E isso demonstra um pouco de autopiedade. Você não está vendo que nós somos muito? Por que você nos deu só uma parte da terra? Sabe, autopiedade também é autocomiseração, é o tal do coitadismo. É quando nós começamos a ter pena de nós mesmos. Preste atenção em nome de Jesus. O maior mal da autopiedade é que ela nos torna vítima das circunstâncias. O maior mal da autopiedade é que nos torna vítimas das circunstâncias. Ah, mas também terminei minha faculdade justo agora que está em pandemia, então não posso fazer nada, né? Ah, mas também, né, justo agora que eu ia casar, está tudo essa crise. Ah, mas também, sabe? E nós ficamos olhando para as circunstâncias e ficamos parados, paralisados. O maior mal que a autopiedade gera é que nos torna vítimas das circunstâncias. Nós, ao invés de lutarmos contra as circunstâncias, sentamos e ficamos parados. Ah, esse buraco é muito fundo, jamais um sapo pulou por um metro, então eu vou ficar quieto aqui. E aí você morre. Sendo que se lutasse, tinha a chance de ter vencido, de sair daquele lugar. E eu queria falar uma coisa, e eu queria falar com muito temor no meu coração, porque especialmente as pessoas que nasceram depois de 1995. Você que nasceu depois de 1995, preste atenção. Por que você que nasceu depois de 1995, você ainda não tinha visto o Brasil passar por uma crise como nós estamos passando nesses dias? Você ainda não tinha visto. Nós, e eu me incluo entre aqueles que nasceram antes de 1995, nós vimos a moeda mudar 3 vezes. Era cruzeiro, virou real, virou cruzado novo, e teve um monte de crise. E nós enfrentamos essas crises e sobrevivemos às crises. É claro, deixamos de ter videogame, deixamos de comprar coisas que gostaríamos, mas as crises foram enfrentadas. Mas essa geração, a geração das pessoas que nasceram depois de 95, elas olham para as circunstâncias e para elas as circunstâncias são novas, são inéditas, nunca foram encaradas, a crise nunca existiu. E a tendência é de começarem a ter dó de si mesmos. Justo na minha geração vai acontecer isso, justo na minha época é que vai acontecer isso, bem agora que eu ia fazer o meu mestrado, bem agora que eu ia fazer, e a gente fica com dó de si mesmo, porque eu tenho a impressão de que é mais ou menos isso que acontece com Efraim e com Manassés. Porque de quem são filhos Efraim e Manassés? Efraim e Manassés são filhos de José. Quem era José quando o povo de Israel foi para o Egito? O governador. Como é que viviam Efraim e Manassés? Será que Efraim e Manassés eram pessoas privilegiadas entre os demais? Claro que sim. Eles eram filhos do governador. Depois que José morreu, eles continuaram ainda tendo muitos privilégios. Privilégio é uma coisa difícil de acabar. O povo de Israel viveu por 400 anos no Egito.
Mas certamente Efraim e Manassés, eles acabaram gerando uma cultura familiar de que a vida tem que ser mais fácil para nós. E aí agora eles têm uma tribo numerosa e um espaço pequeno, dado como herança. Ou, melhor dizendo, um espaço com dificuldades, dado como herança. E aí o que eles fazem? Eles vão reclamar, porque eles ficam com dó de si mesmos. Eles falam assim: José, por que você foi nos dar tão pouco espaço para a gente? Por que você foi nos dar? Josué, por que você foi nos dar pouco? O encorajamento, ele nos livra da autopiedade. Se você convive com uma pessoa que é autopiedosa, você sabe o quanto é ruim conviver com gente que tem dó de si mesmo. Gente que fica lambendo as próprias feridas. E perdoe essa expressão, porque ela não é nem um pouco bonita, mas é semelhante ao que pessoas que ficam com dó de si mesmas estão sempre fazendo. O encorajamento nos livra da autopiedade, nos dá força para não sermos vítimas das circunstâncias, para não dizermos assim: nada dá certo, nada é favorável. Consultório, a Viktor Frankl tem uma frase que inclusive está no cartão de visitas da Ivonete, minha esposa, né, que é psicóloga, uma frase do Viktor Frankl que diz assim: quando as circunstâncias são boas, desfrute-as. Quando as circunstâncias não são boas, transforme-as. Quando as circunstâncias não podem ser transformadas, transforme-se. O que você não pode fazer é ficar com dó de si mesmo. O que você não pode fazer é ficar chorando. O que você não pode fazer é ficar reclamando. Mas por que você não deu mais terra para a gente? Nós somos numerosos. Ora, o encorajamento nos livra da autopiedade. Uma segunda verdade que eu gostaria de pensar com você, para que você perceba a força, a beleza, a vitalidade do encorajamento, é de que o encorajamento nos livra do pessimismo. Veja só o que diz o versículo 16. Eles disseram, né, porque no versículo 15, Josué fala para eles assim, né, olha, se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tome uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns da floresta e limpe o terreno. Ou seja, solução tem, cara. Se vocês são muitos, limpe um pouco da terra, tire os refaíns. Os refaíns eram gigantes. É dos refaíns que vem Golias. A família do Golias era dos refaíns. Eram pessoas grandes. Vocês são grandes? Vocês são numerosos? Vão lá, Josué fala para eles. Aí o que eles falam? Versículo 16, é o que está aí. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro. Tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Dá vontade de dizer assim: mas nada está bom para vocês, hein? Vocês reclamam, eu dou uma solução e não está bom. Essa é uma visão típica do pessimismo. Você tem um problema, uma solução é apontada, e logo você vê nessa solução outro problema. Por quê? Porque você está influenciado por essa visão que foca mais nos problemas do que nas soluções. Mais nas dificuldades do que nas possibilidades, mais na derrota do que na chance de vitória. A gente percebe bem uma pessoa que é vencida pelo pessimismo ou está sendo muito influenciada pelo pessimismo, quando ela faz comentário sobre as dificuldades da vida. Porque assim, o pessimista, ele coloca sempre as dificuldades em último lugar. O pessimista, ele vai no restaurante e ele paga R$100 num prato de comida e ele fala assim: essa comida é boa, mas é cara. Você já viu esse vídeo da Filó? A Filó tem um vídeo sobre isso, né? O pessimista fala assim: essa comida é boa, mas é cara. O otimista não, o otimista fala assim: essa comida é cara, mas é boa. Coloca sempre as coisas boas no final, porque foca
naquilo que é melhor. Você sabe de onde é que vem o pessimismo? Esse hábito que é danoso, que tolhe a nossa liberdade, que rouba a nossa energia e que nos torna pessoas acanhadas, vem da análise ou do convencimento da realidade. É como os sapinhos, sentados lá no fundo do buraco, olham para as paredes e falam assim, é alto mesmo, não dá para pular. Você olha para a realidade. Tem um texto da palavra de Deus, lá em João, capítulo 11, em que avisam Jesus que Lázaro está doente. E Jesus fala assim, nós vamos lá visitar Lázaro. E daí alguém chega e fala assim, olha, Lázaro já adormeceu, já morreu. E Jesus fala assim, tudo bem, ele já morreu, eu vou lá. Eu me alegro porque vocês não estavam lá, porque agora vocês vão poder crer. Nós vamos lá na casa dele. E daí Tomé, que é aquele que não crê que Jesus ressuscitou, né? Como pode? Como assim Jesus ressuscitou? Tomé fala assim, vamos também para lá, para morrer com ele. Tomé fala assim, olha, todo mundo lá na região, para onde Jesus iria, era para a casa de Lázaro, que fica bem perto de Betânia, fica bem perto de Jerusalém. Todo mundo sabia que naquela região Jesus estava sendo perseguido, os líderes religiosos queriam calar Jesus. Tomé sabia que era um risco ir para Betânia naquele momento, era um risco chegar nas proximidades de Jerusalém naquele momento. Jesus estava sendo procurado, queriam calar Jesus. E Tomé toma como certo que todos vão morrer. É daí que vem o pessimismo. É quando nós olhamos para a realidade e não vemos outra saída, senão a pior possível. Vamos lá, porque todos vamos morrer. Conversava outro dia com uma pessoa e ela pintou para mim um cenário bem difícil mesmo. E aí ela falou assim, o pior, pastor, é que não tem o que fazer. Como assim não tem o que fazer? Eu falei, como não tem o que fazer? Talvez, eu disse para essa pessoa, para encorajá-la, talvez não tenha o que fazer para alcançarmos o resultado que nós queremos, mas tem algo que nós podemos fazer, nós podemos orar. Nós podemos orar, porque ainda que a gente não consiga livrar essa pessoa em questão do problema iminente que ela está sofrendo agora, nós podemos orar para que Deus a livre do problema futuro que ela pode ter depois de morrer. Porque o pessimista olha para a realidade e não consegue ver uma saída. É fruto ou causador do pessimismo essa noção que nós chamamos de secularista, essa noção de estar tão apegados a esta vida que nós não conseguimos nos alegrar com os bens futuros. Enquanto nós cantávamos aqui essa música, Toma o Teu Lugar, que nós cantamos antes da mensagem, eu estava orando e pedindo a Deus, Deus, toma o Teu lugar no meu coração, que para mim, que no meu coração, o Senhor seja o que tem de mais precioso em toda a existência, e que estar na Tua presença seja muito melhor do que a melhor vida que eu possa viver aqui na terra, porque essa é a verdade. Nunca os bens da terra poderão comprar as mansões celestes que vamos habitar. Essa é a verdade. Mas aí nós olhamos para o desemprego, nós olhamos para a crise financeira, nós olhamos para a crise política, nós olhamos para a crise sanitária, para a crise de saúde, e ficamos desanimados. Coitado dos nossos filhos, não vão ter uma vida boa, não vão ter um lugar para trabalhar. Ai, coitado. O encorajamento nos livra dessa visão pessimista. Por isso você, pensando nesses dois benefícios do encorajamento, podia pedir a Deus, Deus, dá-me graça para ser uma pessoa encorajadora. Você podia pedir a Deus para te dar graça, sabedoria, discernimento, para quando você ouvir alguém tendo dó de si mesmo, com autopiedade, você dar uma palavra de encorajamento para ela. Quando você ver alguém com visão pessimista,
você dar uma palavra de encorajamento para ela. Agora, como é que nós fazemos isso? E aí é o terceiro ponto da nossa meditação nesta noite. O encorajamento dá o devido valor aos nossos dons. Então, Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta. Pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. O encorajamento, ele é feito quando nós damos valor aos dons, às potencialidades. Porque olha que engraçado. Era exatamente porque eram numerosos, é que a terra estava pequena para a tribo de Efraim e de Manassés. Mas Josué fala assim, é exatamente o que é o problema de vocês, é que é a solução de vocês. Para com autopiedade e com visão pessimista, porque do problema surge a solução. É do limão que você faz uma limonada. Você já tem os recursos necessários para vencer os refaíns, para tirar o povo da floresta, para vencer os perizeus que estão na planície, que tem carros de ferro. Vocês são numerosos, vocês são fortes, é porque a terra está pequena para vocês, é exatamente por isso que vocês têm condições para conseguir vencer aqueles inimigos que também são poderosos. O encorajamento não é conversa vazia, não é balela para você consolar o outro com inverdades. O encorajamento é feito quando nós olhamos para o outro e conseguimos ver os dons, os talentos, os valores que ele tem. E dizer assim, cara, amigo, amiga, filho, filha, esposa, esposo, exatamente por isso é que você deve, é porque você tem condições. Porque, olha só, eu fico impressionado quando vejo pessoas que vivem circunstâncias semelhantes, mas têm destinos diferentes. Vocês lembram daquela história que saiu no noticiário já faz algum tempo, de um menino de rua, de um rapaz de rua, que passou em primeiro lugar num vestibular da Universidade Federal de Brasília? Ele estudava lendo os livros que ficavam no banco de ônibus. Lá em Brasília eles têm a biblioteca no banco de ônibus. Aqui em Londrina nós temos uma geladeira nas praças, a geladoteca. Mas lá em Brasília ele pegava os livros e ele estudava. Muitos outros moradores de rua continuaram moradores de rua. Ele foi para a universidade. Depois acabou morrendo assassinado, mas tudo bem. Ele conseguiu mudar a realidade dele. Exatamente a maior dificuldade dele, que era morador de rua, é dali que ele tirou a maior vontade, a maior força, porque eu imagino que ele deve ter olhado para si mesmo e dito assim, eu não vou viver para sempre aqui, viver na rua é terrível, e porque ele vivia na rua, ele teve força de querer fazer uma faculdade, e foi e fez. Agora, a gente olha para as dificuldades, e se deixarmos que o pessimismo nos vença, nós só ficamos olhando as dificuldades e não ganhamos a energia necessária para dar os passos que vão nos levar à vitória. É porque é difícil, é porque a necessidade é grande, é isso que deve ser o meu propósito, é isso que deve ser a minha força para eu conseguir vencer. De uma maneira bem prática. Vamos supor que você é uma pessoa que tem muitos sonhos. Eu tenho um sonho de comprar uma casa. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem, eu tenho um sonho de ter um carro novo. Se você realmente tem sonho, então vai trabalhar. Porque quem tem muito sonho, é quem tem mais energia. Pega a energia do sonho e transforma ela em energia motora para trabalhar, e para estudar, e para fazer um mestrado, e para fazer um doutorado, e para vencer a vida. Encorajar alguém é dizer assim, filho, tudo bem, você tem vontade de ir para os Estados Unidos? Você tem vontade de fazer uma faculdade? Então, filho, muito bom que você tenha essa vontade,
Que ótimo que você tem essa vontade. Nesses dias, eu não posso te ajudar, mas pega essa vontade sua e usa ela, põe ela em prática, para que ela seja a força motriz para te levar a alcançar o seu objetivo. É esse encorajamento que eu e você precisamos de dar. Porque pessoas que precisam de encorajamento estão ao nosso redor o tempo todo. Infelizmente, pessoas que lamentam a sua história, a sua vida, as circunstâncias, e se veem como vítimas das circunstâncias, estão perto de nós o tempo todo. Pessoas que são vencidas pelo pessimismo, fruto de uma análise apenas superficial da realidade, estão diante de nós o tempo todo. Como é que você encoraja essas pessoas? Mostrando os dons, dando o devido valor aos dons que elas têm. Se são numerosos, então, porque vocês são numerosos, é que vocês vão conseguir, é que vocês vão vencer. É o que Deus faz. Porque você tem que perguntar sempre isso. O que Deus faria? O que Deus falaria? Jesus está diante de um momento difícil na sua vida. Ele vai começar o seu ministério. Ele vai ser batizado por João Batista. O que Deus faz nesta hora em que o seu filho mais precisa de encorajamento? Ele abre os céus. E ele fala o que para o filho? Cara, você vai conseguir. Vai firme. Vai dar tudo certo para você. Não, ele não fala isso. Porque isso é balela. É o que muita gente faz. Quer encorajar os outros com balela só. Não, vai que vai dar certo. Para com isso. Se você é dessas pessoas que fala vai que vai dar certo, tira essa expressão do seu vocabulário. Troque-a por vai, porque Deus está contigo. Isso é verdade. O resto é mentira. É encorajamento barato, é balela. O que Deus faz para Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer, em quem eu me comprazo. Impressionante que até Jesus precisou de encorajamento. Porque o pai não fez só para fazer bonitinho. Não foi só para inglês ver, não. O pai fez porque era necessário. O filho precisava. Quando Jesus está prestes a ser preso e crucificado, quando ele está prestes a enfrentar os dias mais difíceis da sua vida, o que acontece? Ele sobe a um monte com 3 dos seus discípulos e começa a orar. E de repente o monte é inundado por uma nuvem, aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus, encorajando Jesus, e uma voz é ouvida. O que essa voz diz? Cara, fica tranquilo que você vai ressuscitar no 3º dia, isso vai passar, olha só, fica na boa. Não! A voz fala, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Dar o devido valor aos dons é falar a verdade, mas falá-la de maneira que o outro se encoraje em usar essa verdade para fazer uma coisa boa. Você é o meu filho e eu tenho prazer em você. E se eu sei que o meu pai tem prazer em mim, eu me encorajo para fazer o que ele quer que eu faça. Essa é a lógica na cabeça de Deus. Bom, sim, eu penso, pelo menos, e creio que estou certo, porque Jesus se sente encorajado e enfrenta a maior dificuldade da sua vida com coragem, com coragem. Gostaria de concluir essa mensagem que eu espero que Deus use para ser um instrumento para ajudar você a se tornar uma pessoa encorajadora. Eu queria concluir lendo Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, que diz o seguinte: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos, preste atenção, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A igreja de Jesus, ela tem uma vocação encorajadora. Jesus planejou e sustenta a igreja, e nem as portas do inferno poderão contra ela,
Porque Jesus a chamou para ser um instrumento encorajador. E quando é que esse instrumento encorajador é mais necessário? Nos dias de dificuldade. Ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando. Este mês, como o reverendo Wanderson falou no último domingo, nossa igreja vai completar 47 anos. Dia 28 de abril, último domingo desse mês, vamos celebrar o nosso aniversário de 47 anos. Estamos planejando aí uma atividade bem legal para comemorarmos, ainda que seja nesse período assim de pandemia, sem podermos estar com a igreja cheia, com aquele almoço gostoso que nós fazíamos sempre. Mas eu gostaria que você olhasse para o fato de você pertencer a esta igreja com alegria, com ânimo, porque você foi colocado aqui para ser encorajado, para se livrar da autopiedade, para se livrar do pessimismo e para reconhecer os dons que Deus te deu e fazer deles instrumentos que trarão vitória para a sua vida. Nós, como igreja, somos chamados a ser encorajadores, não apenas das pessoas da nossa igreja, somos chamados para encorajar aquelas pessoas que estão de fora também. E alguns já pertenceram a essa igreja e hoje estão longe da igreja. Nós devemos encorajá-los, somos chamados a encorajá-los. Por isso, eu gostaria que você olhasse para o comecinho desse versículo 24, quando diz: pensemos uns nos outros. E eu gostaria de convidar você a pensar agora em alguém que essa semana você, em nome de Jesus, vai praticar o encorajamento para essa pessoa. Você vai dar uma palavra de encorajamento. Você vai ouvir o que ela tem a dizer e vai ficar atento para encorajar. Como é que você encoraja? Valorizando, dando o devido valor ao dom que ela tem. Porque as pessoas às vezes não veem o dom que ela tem. É igual aquela viúva que chega para Eliseu: eu estou com fome, estou cheio de dívida. E o Eliseu pergunta: o que é que você tem? Eu tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas foi aquilo que salvou a viúva. Dá o valor ao dom que ela tem. É assim que você vai encorajar. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e por um minuto falar com Deus. Fala: Deus, traz uma pessoa na minha mente, alguém da minha família, quem sabe, alguém que eu conheço, algum amigo, alguém que está precisando de um encorajamento, talvez algum empresário, talvez algum funcionário, talvez alguém que está enfrentando problemas de saúde, ou tem na família alguém que está enfrentando problema de saúde. Deus, dá-me alguém para eu ser igreja do Senhor nesta semana. Ajuda-me, Senhor, mostra-me quem eu devo encorajar essa semana. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos encoraja. O Senhor Jesus mesmo nos disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se o Senhor está conosco, a quem temeremos? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Deus, e nós oramos agora, pedindo graça, para sermos a igreja do Senhor, para sermos o sal, para sermos a luz, para sermos encorajadores daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Deus, que aquelas pessoas que o Senhor trouxer para perto de nós, dá-nos graça de fazer delas o nosso próximo e as encorajarmos, para que assim o nome do Senhor seja glorificado também através da vida delas, Deus, assim como nós desejamos que Ele seja glorificado também através das nossas vidas. Isso te pedimos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação doce e preciosa do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que assim seja, desde agora, e que assim seja para todos sempre. Assim eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós cantamos essa música no início do culto e ela foi um aquecimento, tá?
tá? Agora você já pode fazer a coreografia porque você já sabe. Por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor há de revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o rei.